Sensacional, ensino transformador! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este novo módulo do curso aqui da etapa 2 da Físico-Química no Química Flash. Estamos aqui para ver soluções, estudar as soluções, em específico as concentrações das soluções. Então, pega o teu material, esse lindo material, e eu te pergunto, tá pronto? Preparado? Então apertem os cintos, vamos nessa e bora ser gigante em química. Franklin, neste módulo aqui do estudo das concentrações, qual vai ser o material a ser trabalhado? Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Concentração das soluções, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Você vai estar aqui para lá de craque em concentração de soluções, certo? Qual é o desafio, Franklin, aqui com relação aos exercícios? Eu vou ser bem preciso aqui, ó, bem assertivo com você. O que você tem que saber? Ou vai resolver, primeiro, ler o exercício e entender o que ele está pedindo. O que é que o exercício quer que você faça? Saber o que ele quer que você faça não quer dizer que você sabe como fazer, ok? Então, o primeiro passo é entendendo na leitura, no enunciado, o que é que o exercício quer de você. E aí, na sequência, é óbvio que é importante você saber dar essa resposta. Saber, e aqui no caso, calcular concentrações de soluções. E esses cálculos, ou você vai fazer por regra de 3 ou por fórmula, tá bom? Regra de 3 ou por fórmula. Qual que é o certo? Aquele que você gosta de resolver. Eu memorizo as fórmulas, eu jogo ali os dados, beleza. Não, eu preciso montar a regra de 3 ali, multiplicar cruzado, eu me sinto mais confortável. Tá tudo bem também. Legal? O importante é você ter, primeiro, a noção do que quer dizer concentração. Qual é a ideia da concentração? É quando eu estou ali estudando e eu fico concentrado? Quer dizer que você está com a tua atenção ali, ó, focada, convergindo para um ponto só. Ok, entendi. Vamos dar outra noção de concentração? Olha só, eu tenho aqui uma taça e essa taça contém água, tá bom? Tenha certeza que é água potável. E essa água potável aqui tem uma concentração, uma quantidade de sais dissolvidos. Mas você não percebe o sabor desses sais, concorda comigo? É água potável, uma água tratada para consumo e... delícia, embora a água seja insípida, não é verdade? Então aqui tem sais na concentração que o teu paladar não sente como uma água salgada mesmo ou uma água adoçada. Então olha só, eu tenho aqui no meu potezinho substância açúcar e eu vou colocar açúcar na água e vou promover o quê? A dissolução. Então olha só, eu vou pegar aqui uma colher de que é isso aqui? De café? Uma colher de café em um copo com uma taça, né, com água. Vou agitar e vou dissolver. Tudo bem? Legal. Concorda comigo que aqui agora eu tenho uma concentração, eu tenho uma quantidade de açúcar na água. Eu tenho uma concentração aqui, certo? Como é que eu vou medir essa concentração? Como que eu vou me referir a essa concentração para você? Uma colher de açúcar por taça. Tudo bem? E você, bom, eu posso, né? Você pode experimentar essa água com açúcar. Gostoso. Só que eu vou colocar mais uma colher. Mais uma colher de açúcar. Vamos considerar que eu coloquei a mesma quantidade, tá bom? Eu fui perfeito aqui, ó. Eu selecionei exatamente a mesma quantidade de cristais totalmente também homogêneos, né? Certinho, com a mesma massa. Pronto. Concorda que agora eu tenho uma outra concentração de açúcar aqui dentro? Eu tenho numa proporção, numa relação aqui de 2 colheres de café por taça. E essa solução agora é mais concentrada que a anterior? Muito bem.
Então aqui você pode já dizer que entende o que é concentração de uma solução. O quanto de soluto que está dissolvido no solvente ou na mistura como um todo. Porque você concorda que essa quantidade que eu coloquei aqui de açúcar não aumentou consideravelmente o volume da água, certo? Então, vamos lá. Concentração de uma solução quer dizer o quê, Franklin? Olha só. A concentração de uma solução expressa a relação da quantidade de soluto em relação ao quê? Em relação à quantidade de solução. Anota aí, ó, no seu material. Legal? Eu vou até vir para o cantinho aqui, ó, para ficar mais confortável para você. Muito bem. Deixa eu vir mais para cá, aqui na outra. Ah, isso. Pronto. Então tá aí. Concentração de uma solução expressa a relação da quantidade de soluto em relação à solução. Então, nessa água doce que eu acabei de te mostrar, tem agora 2 colheres de chá para cada taça. E aí você pode sim escrever isso, você pode relacionar isso numa fórmula. Não tem problema nenhum você relacionar isso numa fórmula. Vamos lá. Rapidinho anota aqui no seu material. Concentração está relacionado à quantidade de soluto sobre a quantidade de solução. Aí vou te falar uma coisa. Quando fala a palavra relação, é uma relação matemática, uma fração. Quanto de soluto está na solução, certo? E pode mostrar também a relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente na solução. Pode anotar aí, certo? Então você também tem essa seguinte relação, que é a concentração de uma solução, ela está proporcional à quantidade de soluto com relação ao solvente na solução. Muito bem. Bom, quando falamos de fórmulas, nós temos que nos atentar aí às variáveis das fórmulas, certo? Porque aí é uma codificação, é uma comunicação. Então, ó, toda variável pode ser acompanhada de um índice. O que são as variáveis? As quantidades, a forma que eu estou me expressando na quantidade de soluto, solvente e solução nas fórmulas. Então, em fórmulas, tudo que tiver o índice 1, o número embaixo, né? 1, índice 1, refere-se ao soluto. Tudo que estiver relacionado ao índice 2, então estamos falando do solvente, certo? Anota isso daí. E tudo que estiver falando na fórmula sem índice, estou me referindo à solução, tá? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu quero me referir à massa do soluto. Então, para falar de massa é M. E eu vou usar o número 1, massa do soluto. Eu quero me referir ao volume do solvente, V2, certo? Eu quero me referir aqui à massa da solução toda. A massa da solução toda é a massa M, sem índice algum aqui embaixo, certo? Maravilha, sensacional, ensino transformador. E aí, quais as principais variáveis na solução que nós vamos encontrar? Então, vamos encontrar a variável massa, vamos encontrar variável volume, vamos encontrar a variável número de mol, certo? A massa, agora eu que escrevo aqui, ó, a massa expressa em gramas ou quilo, o volume expresso em litro ou mililitro,
E o número de mol, ou quantidade de matéria, expressa em mol. Não é verdade? O M maiúsculo, o emão aqui, a massa molar, quer dizer a massa de um mol, de uma substância. E ela é expressa em grama por mol. Também posso escrever grama vezes mol elevado a menos 1. É a mesma coisa. Certo? E aí, para fechar aqui esta apresentação, essa primeira aula de soluções, consideração de soluções, vamos ver aqui as concentrações que vamos estudar. As unidades das concentrações que vamos estudar. Elas correspondem ao quê? Nada mais são do que formas de medida da quantidade de soluto de uma solução. Então, é a forma que eu vou expressar a quantidade de soluto na solução ou no solvente. Então, nós vamos estudar nesse material concentração comum ou concentração em gramas por litro. Vamos estudar a concentração molar ou molaridade. Nós vamos estudar a concentração chamada título. Tem título em massa e título em volume. P, porcentagem, porcentagem em massa ou porcentagem em volume. O W quer dizer concentração molal ou molalidade. O X quer dizer fração molar. ppm quer dizer parte por milhão. E ppb quer dizer parte por bilhão. Então, nós vamos estudar essas unidades de concentração, tá bom? Da concentração comum ao parte por bilhão. Ok. E a próxima aula, no vídeo seguinte que você vai clicar, já vamos entrar aí no assunto concentração comum, ok? Tendo dúvida, não deixe para depois. Entre em contato com o prof na plataforma, aqui nos comentários do vídeo, e eu vou te responder o mais rápido possível, porque aqui você aprende rápido, aqui é a Química Flash, ok? Então, forte abraço, clica na próxima aula sobre a concentração comum. Forte abraço!